Datena, antes até da gente começar a entrevista com o doutor Antenor, o delegado, o diretor-geral das delegacias da capital, é importante a gente frisar que acabou de sair o carro que passou aqui atrás agora com a Débora, ela que estava aqui desde 3 horas da tarde prestando um depoimento e que a princípio mudou a versão, inclusive isso que eu vou perguntar agora, doutor, boa tarde. A gente já tem mais ou menos a ideia do que ela falou no depoimento, não é isso? Boa tarde, Clara, boa tarde, Datena, boa tarde, senhores telespectadores. Realmente acabou de terminar o depoimento da ex-namorada do vereador preso, Dr. Jairinho. Ela seguiu na mesma linha do que ela havia falado recentemente para a imprensa, mudou seu depoimento, trouxe fatos novos, relatando agressões anteriores do parlamentar, bem como agressões ao seu filho, então, bem pequeno. E ela mudou completamente, destacou de algum detalhe em relação às sessões de tortura que também ele teria sofrido? Ela relatou, sim, violência contra a criança. Essa violência vai ser apurada na Delegacia Especializada de Criança e Adolescente Vítima, a DECAV. Então, essa questão da violência contra essa criança, ela está sendo encaminhada para a Delegacia Especializada aqui do Rio de Janeiro para poder apurar esse fato que acabou de ser trazido ao conhecimento da autoridade policial. Doutor Antenor, nós também estamos perguntando, por favor, só um minutinho. Doutor Antenor, por gentileza, doutor Antenor, a entrevista já tinha sido marcada com a gente anteriormente. Obrigado ao doutor por manter a ética profissional. Gostaria que os colegas fizessem o mesmo. Não é? Doutor Antenor, de tudo que foi mudado até agora em depoimentos, o que o senhor julga mais importante desses depoimentos que foram alterados? Quais fatos foram os que marcaram as omissões ou mentiras dos primeiros testemunhos por razões já aqui alegadas? Os fatos mais importantes que trouxeram provas novas contra esse casal. Datena, na verdade é um conjunto, né? Mas, sem dúvida, a mudança de postura de depoimento da babá, ela foi muito relevante mesmo. No entanto, hoje essa ex-namorada vem trazendo um fato novo. Esse fato novo, ele vai ser devidamente investigado, tá? Por uma delegacia especializada aqui do Rio de Janeiro, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência. O que você quer que eu faça? Essa câmera que foi encontrada dentro do quarto do menino pode ter imagens que elucidem ainda mais o caso, que é ali que ele era agredido. Pode ter imagens disso aí que estejam em poder de alguém, da Monique ou de alguém? Não, Datena, essa câmera teria sido comprada pelo pai do menino Henri, tá? Justamente para que a criança se acostumasse a dormir sozinho no quarto, né? Os pais compram câmeras para ficar monitorando os filhos até nessa fase de adaptação. No entanto, pelo que a gente verificou, essa câmera não chegou a ser utilizada, ela sequer saiu da caixa. Ela estava numa caixa e estava sem nenhum indicativo de utilização pretérita. Doutor, o depoimento da Monique vai ser ouvido quando pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e até que ponto esse depoimento pode mudar o curso da história em relação a ela? Porque provavelmente ela quer depor para como fizeram as outras testemunhas, alterar esse depoimento a seu favor, claro. E o senhor acha que podem surgir fatos novos que favoreçam a ela ou ela está diretamente incriminada junto com o Jairinho desse crime terrível que foi a morte do menino? Olha, Datena, a investigação está na sua parte final, né? A gente tem uma expectativa, conversando com o doutor Henrique Damasceno, tem uma expectativa de conseguir encerrar esse inquérito, essa investigação no prazo mais rápido possível, para que isso tudo seja encaminhado ao Ministério Público. Nós já julgamos ter elementos suficientes. Vamos fazer uma reunião no início da semana que vem do nosso grupo de trabalho, de investigadores aqui da Delegacia da Barra e peritos, para a gente poder acertar alguns detalhes que ainda estejam pendentes
e, em seguida, o doutor Henrique vai analisar todas as provas, organizar isso tudo nos autos do inquérito para poder, finalmente, apresentar o seu relatório final ao Ministério Público e, em seguida, ao Poder Judiciário. A babá confirmou em outro depoimento, refazendo o seu primeiro depoimento, que pelo menos 3 agressões foram observadas por ela, não diretamente, mas dentro do quarto onde o Jairinho agredia essa criança. Também disse que colocou o menino para falar com a mãe e o menino pediu para que a mãe voltasse para casa porque havia sido agredido. Né? E, posteriormente, a cabeleireira disse que a Monique brigou com o Jairinho. E, na sequência, ao invés dela voltar imediatamente para casa, ela demorou 3 horas para voltar e, quando voltou reclamando que as unhas estavam borradas. Mesmo assim, ela pegou as malas e o menino e foi embora de casa. E aí, a babá achava que ela não ia voltar mais para preservar o menino. Mas isso não aconteceu, pelo contrário. Tá? Ela, no dia seguinte, publicou fotos com esse Jairinho. O que a polícia pode deduzir dessa mudança no depoimento da babá e em atitudes em relação à mãe? Ameniza a posição da mãe numa posição desse crime horrendo que nós observamos ou não? Datena, como bem disse a babá, que agora em seu segundo depoimento foi mais esclarecedor, no primeiro ela trouxe como se fosse uma família em harmonia, que aquele lar aquele apartamento seria uma casa harmoniosa. E isso depois ela mesma admitiu que não era verdade. Segundo até palavras dela, aquela situação era completamente estranha, atípica para ela, incomum, né? Onde, na verdade, um momento estavam discutindo, brigando, em seguida estavam, nas palavras dela, já de maneira amorosa, isso a gente falando do casal, né? Então, assim, segundo o relato dessa babá, a situação era muito instável, muito estranha, segundo palavras dela. Eu lembro dela ter utilizado essa palavra, a situação era estranha. Mas, enfim, com relação à situação da Monique, nós temos vários fatos, né? Ela apresentou desde o início uma versão que tentava sempre proteger o companheiro dela, esse vereador doutor Jairinho, e depois isso foi tudo sendo desmontado no decorrer das investigações. As investigações foram comprovando que nada disso era verdade. Então, assim, o delegado Henrique, ele vai analisar se é necessário ou não uma nova oitiva da Monique para poder apresentar o seu relatório final, né? Isso vai ser decidido provavelmente na semana que vem, mas, como eu disse, a nossa expectativa realmente é de encerrar esse inquérito dentro de pouco tempo, porque nós julgamos já termos conseguido colher provas muito contundentes, mais do que suficientes para que isso seja levado à justiça. Doutor Antenor Lopes, delegado-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fez um excelente trabalho de investigação, no tempo certo, no momento certo, reunindo um conjunto probatório que impede que possíveis agressores monstruosos escapem dessa situação. Já foi negado habeas corpus 2 vezes a essas figuras que normalmente estariam na rua, principalmente ele, político que provavelmente já estaria na rua, mas o conjunto foi tão forte de provas que agora a rainha de todas as provas, que é a prova pericial, agora essas provas elas se aliam às provas testemunhais que demonstram uma série de detalhes que foram omitidos ou mentidos mesmo nos primeiros depoimentos. Agora, a babá chegou a dizer, a advogada me disse no depoimento, que as agressões aconteciam sempre quando a mãe não estava lá, mas que ela ficava sabendo porque era reportada a agressão imediatamente a ela, mãe. Agora, no domingo fatídico, a mãe estava no apartamento com o Jairinho e parece que participou diretamente daquela encenação
de levar o garoto até o Hospital Copa-Dor, onde 2 médicas tiveram uma atitude profissional muito boa, fantástica, compatíveis com a profissão. Um CEO do hospital também, rechaçando a pressa em que o Jairinho tinha em tirar o corpo do menino dali e mudar a laudo ou coisa parecida. O que é que a Monique disse que aconteceu dentro do apartamento? Ela confirmou a versão do Jairinho de que o menino teria sofrido acidente ou em algum momento ela titubeou e chegou a dizer que não viu, que estava dormindo, que não viu ele bater na criança, que acha que foi acidente mesmo? Desse depoimento que ela prestou aí dentro, porque o que aconteceu no apartamento mesmo, talvez nem a polícia e nem nós vamos chegar a saber direito o que aconteceu. Mas as provas mostram que o menino foi agredido brutalmente e morto. Isso é detalhe, detalhe definitivo. Agora, o que aconteceu lá dentro mesmo, só a Monique e o Jairinho podem falar. Será que a Monique teria algo a contar do que aconteceu no apartamento, definitivamente, naquele domingo, doutor Antônio? Datena, a versão dela já foi, como eu disse aqui, completamente desmontada pelos fatos, né? Então, aquela versão inicial que a mãe do menino apresentou aqui na delegacia da Barra da Tijuca, ela não está mais de pé quando comparada com todas as provas periciais e outros depoimentos e outros documentos colhidos no curso da investigação. Então, assim, como você disse, o que realmente aconteceu ali no apartamento, só os 2 estavam presentes e mais o pequeno Henri, que infelizmente veio a óbito. Mas, Datena, nada, absolutamente nada nesse mundo justifica a agressão a uma criança de 4 anos de idade. Nada justifica a agressão a uma criança de 4 anos de idade. E, lamentavelmente, essas agressões ocorreram, foram múltiplas, e agora, após destaques, como a prisão temporária foi importante, após as prisões, as testemunhas estão voltando à delegacia e apresentando novas versões e trazendo agora sim a verdade. Então, isso demonstra que o pedido de prisão feito pelo Dr. Henrique Damasceno estava foi feito de maneira completamente acertada, tá? As prisões temporárias são para isso, para investigar e para que as testemunhas percam o medo de falar. Doutor, se aceita o depoimento da Monique, como é que fica a situação daqui para frente? Se ela mudar completamente a versão, falar que realmente ele agrediu a criança, ela foi coagida, a pena pode diminuir, como é que ficaria a situação daqui para frente, de repente, desse depoimento dela? Olha, até aqui não existe nada na investigação que indique que a Monique estava sendo ameaçada ou estava sob coação, tá? Nós não colhemos nenhum meio de prova nesse sentido. Não existe nenhuma prova, nem prova testemunhal, nem prova documental, nenhum, nada corrobora isso, tá? Se ela vier apresentar uma outra versão daqui para frente, cabe ao delegado que preside inquérito entender se é necessário ou não ouvi-la aqui ou se ela vai prestar esse esclarecimento em juízo, tá? Durante um eventual julgamento perante o Poder Judiciário. Então, isso aí, mesmo que ela não fale novamente aqui na delegacia, ela vai ter uma nova oportunidade de falar perante a Justiça, tá? E está previsto mais algum depoimento? Tem ideia ou estimativa de quando a investigação pode acabar? Se semana que vem, como já foi divulgado em alguns veículos? Essa é a nossa expectativa, né? Nós estamos trabalhando com a expectativa de conseguir sim encerrar essa investigação até sexta-feira da semana que vem, tá? Para poder encaminhar isso ao Ministério Público, para o promotor Marcos Cac ter uma semana para trabalhar com tranquilidade, para poder decidir se ele oferece a denúncia ou se pede mais alguma diligência. Obrigado, doutor Antenor. Datena, a gente volta do estúdio com você. Porque obrigado ao doutor Antenor, muito obrigado ao doutor Antenor pela entrevista e pelo excelente trabalho realizado. Foi bom mesmo o trabalho investigativo da Polícia do Rio de Janeiro. Um abraço grande ao senhor.